A paz de Deus, irmãos. Eu gostaria de falar hoje sobre o módulo 6 do MTS. É um módulo que no GEM é um pouco demorado, tem bastante conteúdo e eu gostaria de que com essa gravação nós conseguíssemos adiantar um pouquinho as aulas, principalmente para os alunos que não estão conseguindo manter uma frequência na escolinha. O módulo 6 ele fala sobre intervalos, tá? Intervalos é a distância entre dois sons. São chamados de intervalos ou saltos de segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona, etc. Intervalos acima de oitava, nona, décima, 11ª, etc., são chamados de intervalos compostos. Então, até a oitava, né? O intervalo de oitava seria intervalo simples. Acima disso, nona, décima, 11ª, intervalo composto, tá? Como a gente tem um piano, fica fácil de visualizar. O intervalo, irmãos, é a distância entre dois sons. Nós vamos observar aqui é um Dó, né? Do Dó para o Ré existe uma distância intervalar, né? Os sons não são iguais, eles são distanciados por uma altura diferente, né? Olha, percebam que o Ré fica mais agudo, né? Como se nós estivéssemos subindo uma escada, né? E esse intervalo do Dó para o Ré seria um intervalo de segunda, certo? São duas notas, o Dó e o Ré, um intervalo de segunda. Do Dó para o Dó, nós temos uma oitava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 notas. Uma oitava. É um intervalo de oitava. Até esse intervalo de oitava, você tem a designação como intervalo simples. Quando você passa do Dó para o próximo Ré, você já está dando um intervalo de nona. Então, daqui em diante, intervalo composto. Intervalo simples, intervalos que estão de segunda até oitava. Intervalo composto, dali para frente, certo? De nona em diante, né? Então, se nós fôssemos representar as notas, seriam como se fosse uma escada, onde cada som ele está num patamar, né? Observe, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, e nós temos, e vamos subindo, né? Dó, Ré, Mi, Fá, e assim por diante. Então, quando eu falo do Dó para o Ré, é um intervalo de segunda. Certo? Você tem uma nota, duas notas. Uma, duas, intervalo de segunda. Quando fala intervalo de terceira, você teria, por exemplo, aqui, do Dó para o Mi. Uma, duas, três notas. Dó, Ré, Mi. Dó para o Mi, você tem um intervalo de terceira. Certo? E aí, de quarta, de quinta, de sexta. Então, quando fala um intervalo de segunda, você tem uma distância entre dois sons, aonde você tem duas notas, né? Por exemplo, intervalo de segunda do Dó para o Ré
Nós poderíamos ter um intervalo de segunda do Ré para o Mi, ou do Mi para o Fá, e assim por diante, né? Nós temos também, e dentro dessa classificação tem os intervalos simples, que está dentro de uma oitava, um intervalo dentro de uma oitava, e acima disso, intervalos compostos. As notas, nós sabemos que as distâncias, a menor distância que temos é de um semitom. Então, no caso de um piano, você tem as notas brancas e as notas pretas representando esses degraus, né, da escada. Então, quando eu representei aqui do Dó para o Ré, na verdade, do Dó para o Ré, nós temos no meio, né, um semitom. Então, na verdade, se formos desenhar corretamente aqui a escada, vamos desenhar ela um pouquinho mais completa aqui, né? Eu vou tirar aqui o nome das notas. Colocar um pouquinho mais de degraus aqui, né? Então eu tenho o Dó, aí eu tenho o Dó sustenido, depois o Ré, e aí o Ré sustenido. E aí eu tenho o Mi. Certo? Nos degraus nós temos Dó, Ré, Mi. Muito bem. A menor distância que existe entre uma nota e outra é o semitom. Mas, quando nós estamos falando de intervalo, nós temos que saber de qual nota para qual nota nós estamos indo, né? Você aqui está falando do Dó, aqui está falando do Ré e aqui está falando do Mi, né? Claro que o Dó, você tem o semitom acima, Dó sustenido, e o Ré sustenido. Eu representei apenas o Mi ali, né? Esse é o semitom. Se nós olharmos o teclado do piano, você tem cada degrau representado aqui, em teclas brancas e em teclas pretas. Observe, ó. Distâncias sempre iguais, né? Distâncias sempre iguais. De semitom. Então, cada degrau aqui eu tenho como representado um semitom. Todo instrumento musical ele consegue essa escala, né? Você consegue esse distanciamento de sons baseado em tons e semitons, né? A representação de tom, ela é 2 semitons, né? Então, para você, um tom é igual a 2 semitons. Então, o que acontece? Do Dó para o Ré, observe que temos o Dó sustenido no meio. Certo? Dó sustenido, Ré. Muito bem. A distância que existe entre o Dó e o Ré é de um tom. Um tom. Um tom é igual a 2 semitons. E dentro da escala maior ou da escala menor, você vai ter notas que o distanciamento entre elas são um tom ou um semitom. Se nós observarmos essa escala, como o piano tem o teclado, fica fácil de visualizar
é mais fácil do que num violino, do que num instrumento de sopro. Mas a distância dentro de uma escala é sempre igual, né? Você tem Dó pro Ré, tem a nota preta, Dó pro Ré, a distância entre essas duas notas é de um tom. Do Ré pro Mi, da mesma forma, você tem a nota preta,